Então, vamos começar. Boa noite a todos. Que bom que já estamos começando, né? O pessoal já estava um pouco apreensivo com a demora, mas problemas técnicos de última hora. Mas boa noite a todos. Nós convidamos assim todo o pessoal, né, que é ligado ao Instituto Horus, mas também divulgamos para outras pessoas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar realmente as boas-vindas. Nós vamos aqui fazer aqui um masterclass. Então, é um trabalho um pouco mais aprofundado, é um trabalho mais efetivo sobre a questão da bioquímica das emoções. Então, em nível nacional, pela primeira vez, nós estamos apresentando a bioquímica das emoções. Isso, para mim, né, é uma grande alegria. Eu vejo assim várias pessoas conhecidas entrando, meus ex-alunos também, sabe? Regina Matos, que eu estou vendo, Basejo também, ok? E Emerson Duarte também. Então, que bom, né? Eu fico muito feliz. E eu sou o Marcos Wunderlich e sou presidente do Instituto Horus, para quem ainda não me conhece, e eu sou formador de mentores, formador de coaches dentro do sistema ISO, de advisors também, né, que é um trabalho assim de aconselhamento mais profundo, voltado assim para profissionais já que são sêniores, e toda a nossa visão humanizada. Mas eu fui um dos, né, criadores do sistema ISO, e o sistema ISO já se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós já temos assim mais de 10.000 alunos formados e estamos formando muitos também ainda. E eu tenho assim um prazer muito grande de receber vocês aqui, né? Eu gostaria assim de apresentar para vocês também a Júlia Cristina, né? A Júlia Cristina, ela é minha filha, né, Júlia? Que bom que você está aí, né? Fico assim muito feliz, tá? Então, a Júlia tem, né, parece uma menina jovem assim, mas ela não é tão jovem, né? Já está com uma bastante experiência, assim, né, Júlia? Tá ok? Ai, sim. Então, assim, eu gostaria assim que você se apresentasse para as pessoas, que você falasse um pouco de você, tá bom? Pode ser? Sim, com certeza. Muito obrigada, pai. Falando a minha idade em rede nacional, 40 anos, coisas de pai, né? Coisa do pai. É porque eu sou Todo um cara de você. emocionado. Então, vou falar assim um pouquinho de mim, né? Eu me formei em farmácia bioquímica e tenho 40 anos, gente, não sou tão nova assim. E eu fiz pós-graduação em fitoterapia e, claro, fiz inúmeras formações com Wunderlich, com o sistema ISO. Eu fui formadora e tutora com o sistema ISO por 11 anos, né? Então, tenho bastante bagagem aí com essa tua metodologia também. E claro que ao longo da minha vida eu fui estudando, desde os meus 14 anos, vários cursos a respeito de espiritualidade, de energia, e isso eu vou contar daqui a pouco, toda essa história, né? Mas eu tenho essas formações, tanto em PNL, em cinesiologia, de Theta Healing, cura reconectiva, meditação châmata, e né, constelações familiares, inúmeras outros cursos, e, claro, culminaram com todo esse trabalho que eu desenvolvi, dando esse nome de bioquímica das emoções, que tem a ver com a minha formação acadêmica, né, científica. Muito bom, né? Muito bom, Júlia. A Júlia, ela, quando tinha lá seus 12, 14 anos, eu lembro, ela dizia assim que ela queria ser cientista, né, Júlia? Eu quero descobrir a origem do mundo, né? Eu quero ser cientista para descobrir como que existe o mundo, o que é a vida. Então, isso aí foi assim, uma coisa marcante, porque a Júlia ela não ficou presa ao pai, né, ao sistema ISO que eu criei, etc. Né? A Júlia ela teve assim, essa necessidade dela mesma, né,
de buscar novos estudos, de ter um caminho próprio, assim. Eu acho que isso foi assim maravilhoso, porque foi o que abriu, digamos assim, novos caminhos. Eu acho que uma pessoa, uma pessoa que dá um legado, por exemplo, no meu caso, eu posso levar as pessoas até um certo ponto, mas quem é meu aluno chega nesse ponto rápido e eles vão adiante. E isso aconteceu com a Júlia. Então, ela deu um passo adiante, né? E esse passo adiante, a Júlia ela denominou de bioquímica das emoções. Primeiro, porque ela é formada em bioquímica, né? Porque ela quer dar uma visão também mais científica, né? Ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento da vida, ao entendimento mais profundo do ser humano. E aí, com o tempo, eu fui acompanhando isso também, né? Surgiu a bioquímica das emoções. Tanto é que eu já fui aluno da Júlia também, já participei de um curso e tal. Então, é engraçado como esses papéis se invertem, né, Júlia? Né? Foi muito legal, assim. É Eu verdade. gostaria que você falasse um pouco da bioquímica das emoções, então, porque e esse é o tema, né? E o pessoal que está nos assistindo agora, já são quase 200 pessoas agora, então o pessoal quer saber o que é a bioquímica das emoções, porque é realmente algo novo, algo que está sendo lançado, sabe? E eu acho assim que vale a pena conhecer a bioquímica das emoções, porque é um outro viés, sabe? É uma outra percepção daquilo que já existe, né? E eu perguntei para a Júlia hoje, tem a ver com, né, a inteligência emocional? Não, pai, não tem bem isso, não, é outra coisa, mas se for o caso eu explico depois, sabe? Mas não é, ele vai além um pouco, né? Vai além um pouco, para não confundir porque com algo que já existe. A bioquímica é um processo mais avançado. Então, Sim. Júlia, fala aí. Tá bom, muito obrigada, então. Realmente eu chamo isso de sabedoria energética, né? Que é diferente da inteligência emocional. Mas podemos falar dessas diferenças depois, né? Então, a bioquímica das emoções é a ciência da comunicação, um corpo de conhecimentos a respeito de como a energia se comunica. E realmente é uma das abordagens mais abrangentes e pioneiras para o desenvolvimento humano, porque é baseada nessas ligações entre emoção e energia. E eu digo que é abrangente porque energia é tudo, né? Matéria é energia, energia é matéria, e é pioneiro, porque é fundamentado em evidências, né? Na união entre ciência e espiritualidade, sempre com enfoque nessa questão energética. Mas até há pouco tempo existia um abismo muito grande entre ciência e espiritualidade. Por isso que é pioneiro. E estamos num tempo evolutivo da humanidade que é hora de trazer essas questões energéticas muito à tona para que as pessoas tomem consciência disso. É o tempo evolutivo, né? E a minha história, como você falou, desde criança, ela tem tudo a ver com a bioquímica das emoções. Eu vou contando aqui ao longo né, desse webinar um pouquinho dessa história, essas pinceladas, assim, mas tem tudo a ver. Claro que a bioquímica das emoções chegou com essa história toda, né? Mas vamos ao que é interessante, que é o porquê que a bioquímica das emoções é essa ciência da comunicação energética. O que tem a ver, né? Bioquímica das emoções e a comunicação energética. Então, energia é tudo. A energia envolve a vida. Energia é a vida. O nosso corpo é energia. O nosso corpo é uma energia, inclusive, visível, palpável, mas também temos energia invisível no nosso corpo. E são essas energias invisíveis que se tornam pelas nossas emoções e são percebidas pelos sentimentos. Então, a comunicação aqui no Brasil é na língua portuguesa, a comunicação na Itália, no italiano.
E a comunicação energética utiliza uma linguagem vibracional. As emoções são a verdadeira ligação entre o energético e o físico. Então, é pela emoção que a energia se materializa em forma de sentimento, tornando visível essa comunicação energética. É a linguagem vibracional. A percepção, ela é física, mas a linguagem é vibracional. E como que a gente interpreta isso tudo? Com a nossa mente consciente. Só que ela é só 12%. E aí é que acontecem erros, né, de interpretação dessa comunicação energética, porque vamos interpretar com esses 12% algo grandioso que está acontecendo e que a gente acaba errando muitas vezes nessa interpretação por não sabermos de como funciona essa comunicação energética, né? Ou por não termos uma abertura perceptiva. Então, eu coloco assim com muita ênfase a bioquímica das emoções, a questão perceptiva. A percepção, aprender sobre essa comunicação energética, é conseguir ampliar a percepção. E a percepção é fundamental para mudar uma emoção, porque a emoção vai ser desencadeada por uma causa. Se eu não perceber, eu não consigo mudar a causa. Eu tenho que estar aberto para poder mudar a causa que desencadeia a emoção. A percepção é fundamental para entender a intuição. A intuição apenas é. A intuição, ela é algo que a gente recebe sem um filtro mental. E para entender, precisamos ser perceptivos também. A percepção é muito importante para a gente ter um equilíbrio energético, para a gente ter aquela proteção energética que tantas pessoas falam, né? Preciso me proteger energeticamente. A capacidade perceptiva te permite essa proteção também. E é com essa capacidade que nós vamos entender a comunicação energética. Então, do mesmo jeito que você falou, que deixa muito os formados, né, livres para utilizarem da forma que for o teu sistema ISO, a bioquímica das emoções também é um conjunto de conhecimentos a respeito da comunicação energética que dá ferramentas para que a própria pessoa crie, com sua capacidade perceptiva, suas próprias interpretações, sua vida, sua própria autorregulação energética, autocondução energética. É livre, não é nada engessado, né? É um corpo de conhecimentos para que a gente tenha mais habilidade de lidar com os nossos problemas, entender o que está sendo comunicado nesse invisível, né? Então, esses campos de energia, eles foram explicados por vários cientistas, e um deles que eu escolhi para trazer aqui um slidezinho é o físico David Bohm. Até acho que no teu curso, né, nós falamos dele em algumas agendas. Me lembro de já ter passado. Agenda de tensor, quando a gente trabalha tensor. Clima e centramento, né, também. Uhum. Aí ele entra bem direitinho, né? Porque é a parte sutil que governa o grosseiro, que a gente sempre fala no ISO, né? Exatamente. Não é o grosseiro que fala, não é o nosso corpo que conduz, é a energia que conduz, não é? Então, essa energia de uma pessoa, é isso que gera, né, todos os acontecimentos. E para entender mais profundamente, nós temos que entender a energia. É isso que você está falando, né, Júlia? É isso que eu vou falar, até trouxe o slide aqui e escolhi essa questão específica do David Bohm, porque eu já sei que tem alunos do sistema ISO aqui, né, que vão também conseguir fazer uma ligação. Tem vários outros de questões científicas que eu trago também no curso. E sabe o que eu descobri que é legal? Que o David Bohm nasceu no mesmo dia que eu. É? Ele é do mesmo dia e do mesmo mês do meu dia
só o ano que é diferente, né? Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar esse slide. Vamos ver aqui. Opa. Como é que tá para você? Sim, tá ótimo. Júlia, deixa só falar uma coisa aqui. A presença de várias pessoas, né, bem conhecidas, mas o Renato Klein está aí junto também, né, que nos acompanha desde que você era criança, pequena, né? O Renato Klein está aqui junto. É maravilhoso, assim, sabe? Sim, muito legal. sim. Parabéns, Renato. Que bom que você está aí, tá bom? Muito obrigada. Quase ia falar o apelido carinhoso, mas muito obrigada, tio Renato. Desde Era tio Macacada, né, que chamava ele, né? Falou, viu? Não fui eu, não. O tio Macacada, querido Renato, fiz formações com ele também. Maravilhoso mestre, né? Então, aqui eu trouxe o slide aqui para poder apresentar, fazer essa correlação, deixar mais fácil esse entendimento desses campos energéticos, né, que envolvem a vida, explicando essa questão do David Bohm, então, que já fez essa descoberta, né, ele coloca como ordens. Então, nós vemos nesse círculo cor-de-rosa uma ordem super implícita, no círculo azul, a ordem que também é uma energia sutil. Ambas são energias sutis. E depois é que vem a ordem explícita, ou seja, o material, né? O nosso corpo ou os acontecimentos, as coisas grosseiras, vamos dizer assim. Então, ele mesmo explicou essa questão do sutil, ou seja, da energia, e governar os acontecimentos materiais, governar o nosso corpo também. E é o nosso cérebro que vai interpretar esses campos de energia a partir de uma bioquímica que é gerada quando essas energias entram em contato conosco. E nós estamos sempre em contato com esses campos de energia, eles estão trazendo comunicação que não é percebida, tá? Mas gera bioquímica sim, e depois é que nós vamos sentir. Por isso essa capacidade perceptiva é tão importante, né, da gente trabalhar. E eu faço uma correlação, como a bioquímica é a ciência da comunicação energética, eu tento, assim, trazer de uma forma didática, sempre colocando energia. Então, eu chamo a ordem super implícita, que seria a fonte, matriz de tudo, como energia do espírito, trazendo a conotação de fonte, matriz. E a ordem implícita, que é a energia sutil, eu chamo de energia universal. E é ali dentro, então, que nessa energia sutil, nessas redes, né, um pouco mais interligadas que nós estamos, que tem essas leis, o campo morfogenético e tudo mais. E trago, então, para a parte da energia humana, o nosso corpo físico. Então, fica assim. Na visão da bioquímica das emoções, a energia do espírito, a energia universal e a energia humana. Tanto que o símbolo da bioquímica das emoções, ali em cima, o maior, né, ele já representa essas três grandes energias, que são as energias que envolvem a vida. Energia do espírito, energia universal e energia humana. E a nossa energia humana, ela vem disso tudo, está intrínseca nisso tudo, não tem como ser separado. Tanto que no círculo branco, energia humana, também eu coloquei um símbolo bioquímica das emoções menor, que é o microcosmo, né? Nós somos um mini universo, né? Micro do macro. Então, como energia humana, nós também trazemos em nós a consciência, com C maiúsculo, porque é a consciência da energia do espírito.
nós também trazemos em nós uma inter-relação com a energia no nosso corpo, quanto com a energia de campo universal. Nós nos interrelacionamos com isso e temos chakras, corpos energéticos, e culminando com o nosso corpo, que é a ponta final, né, energética, que culmina com uma emoção. É assim que funciona, e é assim que nós podemos entender a integralidade entre a energia do espírito, a energia universal e a energia humana. Essa inter-relação, essa integralidade. Essa palavra, ela é especial, né? Porque ela é diferente de integrar, porque integrar é adicionar, trazer mais algo. E a integralidade, ela já é tudo junto. Eu vou tirar aqui, então, do compartilhamento da tela. Voltou? Voltou, tá muito bom, viu, Júlia? Isso quer dizer que nós somos seres humanos integrais e indissociáveis do todo, né? Não tem como fugir do todo. Somos o todo o tempo todo. Exato. Né? Então, nós temos três realidades que são uma só, não é? É uma só realidade dividida em três aspectos, mas que é um só, que é a unidade, é isso? São manifestações diferentes da mesma coisa, do um. De uma energia, assim como o nosso corpo é uma manifestação energética e temos energia invisível também, né? E são manifestações diferentes de uma mesma energia, de uma mesma fonte só. Deus é energia, então. Sim. Consciência. Consciência. Se você quer falar em Deus, eu não uso nenhuma conotação religiosa, né? Mas como Deus é uma palavra muito utilizada, eu coloco como essa consciência com C maiúsculo, que ela equivale à energia do espírito, né? É isso aí. Porque... Então, o todo dentro da bioquímica você chama de espírito, né? O todo. Isso, energia do espírito, porque é uma energia consciência. Ele é uma consciência, é um campo consciencial máximo que dá a vida, né? As outras manifestações, de onde vêm as outras manifestações, então, da energia universal, com todas essas leis universais que sabemos e que eu uso também no curso da Bioquímica das Emoções, até a nossa energia humana, a nossa manifestação humana também, todas as manifestações. E lá no teu curso, Júlia, você ensina como a gente pode começar a vivenciar isso, porque saber é uma coisa, fica no racional, é saber, mas saber não é realizar. Então, qual é o caminho que você propõe para que isso se torne efetivo na vida da pessoa e o que isso muda na vida do ser humano? É isso que seria espiritualidade? Sim, quantas perguntas, né? Então vamos responder todas aqui. Na sequência, que eu vou responder na sequência, tá? Certo, tá bom. Do que eu tenho aqui para continuar. Mas já que você fez as perguntas agora, sim, primeiro que a questão de trazer para a razão, de conhecer, ela é importante, sim. É muito importante porque é como uma massa crítica de conhecimento que faz a gente dar o salto de consciência, né? Acho que foi uma live nossa de mente e consciência, eu expliquei que as consciências são campos atratores, né? E nós temos que pular, então, para esses níveis de consciência mais amplos, vamos dizer assim. E para isso é necessário também, nos ajuda muito o conhecimento. Por isso que o conhecimento, o entendimento unificado de energia, ele passa a te ajudar muito a enxergar as coisas de uma forma diferente.
E isso já é uma prática, o próprio estudo disso, porque na bioquímica das emoções, tudo é um enfoque energético, como energia é tudo. Eu, na minha vida, apliquei e aplico tudo olhando essas três grandes energias e com as energias humanas também, né? Então, tem a questão dos chakras, dos corpos energéticos e tudo mais. Mas esse corpo de conhecimentos da comunicação energética, para mim, como eu acho ele fundamental e vejo a diferença do que é a pessoa ter esse conhecimento, ela consegue dar um salto consciencial e mudar, porque, veja, a bioquímica, eu vou passar isso agora, tá? Mas uma emoção, né, ela é gerada por informação. E quando eu mudo as informações, eu mudo as emoções e mudo como me sinto também, tá? E no curso, claro, tem exercícios e tem a questão do trabalho perceptivo, que foi que eu já falei no começo, que a ênfase sempre é de que a pessoa fique, trabalhe o seu desenvolvimento perceptivo, tá? Mas vamos lá, isso vai ficar mais claro. Por quê? Então, nós estávamos falando das energias que envolvem a vida, e de como a nossa energia humana também está interrelacionada em tudo isso, e que o corpo é a ponta onde, vamos dizer assim, essas energias culminam com uma emoção. Foi assim que eu terminei a explicação. E essa emoção, então, o que é a emoção onde termina, vamos dizer, a energia, né? Todas essas energias que envolvem a vida culminam em uma emoção no nosso corpo. A emoção, ela é um peptídeo, ela é uma molécula, tá? E eles são gerados por reações a um evento. Uma emoção, ela é uma resposta bioquímica a um evento, tá? Então, uma emoção, um peptídeo, essa molécula, ela é a emoção propriamente dita e não a causa da emoção. E os sentimentos que são gerados por isso são uma vibração real que acontece quando essas moléculas, quando esses peptídeos se ligam nos receptores da membrana das células, tá? Independente de essa informação ser consciente nossa, tá? Então, eu explico toda essa parte quando nós vamos estudar a energia relacionada ao corpo, é uma pontinha só, né, do curso, que tem um monte de coisas. Eu explico todo esse processo, porque não é só isso. O peptídeo, essa molécula, ela faz esse movimento de entrar e sair da célula, tem N outras coisas envolvidas no corpo humano que fazem a inter-relação com a energia, tá? Esse é só um pedaço, mas é o pedaço mais importante porque ele realmente explica que o fato dessa molécula, que é a própria emoção, né, que é a bioquímica, entrar e sair, ela faz essa vibração e além da própria bioquímica gerar um monte de atividades celulares, ela gera também corrente eletromagnética, pela entrada e pela saída, por todo esse movimento. Então, os sentimentos, o que nós sentimos, são realmente o que vem depois de toda essa bioquímica que foi gerada por uma informação que antecedeu e que muitas vezes, na maioria, não é consciente. Por isso, nós podemos dizer que o nosso corpo é o reflexo da nossa mente subconsciente, que é 88%. Tá? Então, o que nós somos? Nós somos o nosso subconsciente. O que nós sentimos muitas vezes é o que está no invisível que está sendo comunicado. Claro que um pensamento, que eu tenho consciência do pensamento, ou até um evento que aconteça comigo, vão gerar emoção. Sim, sentir, sim, faz parte desses 12% da nossa mente consciente, né? Mas tem muita coisa invisível acontecendo
E o meu corpo está sabendo de tudo isso. E está comunicando para mim. E eu estou sentindo, mas daí eu não sei. E me confundo nessa interpretação. Porque se não é algo que eu tenha consciência, não é um evento que aconteceu, eu fico confuso com a interpretação, não é assim? É assim que a gente estuda a bioquímica das emoções e prepara a nós mesmos com uma percepção, com uma capacidade perceptiva melhor. Então, há uma comunicação energética mediada por emoções que está respondendo o tempo todo. E é isso que precisamos conhecer e passarmos a perceber, tá? E uma das respostas que eu acho, assim, uma das observações, na verdade, melhores, é a própria experiência da nossa transformação emocional. Todo mundo que está aí, tenho certeza, que já passaram muitas transformações na vida, emocionais, já deixaram de sentir uma emoção, passaram a sentir outra, né? Já deixaram, passaram luto, passaram pesares, passaram dores. Então, essa própria transformação emocional é a prova de que isso existe, que isso está funcionando, tá? Então, a própria transformação é o nosso ponto de convergência, onde a energia do espírito, que é essa consciência maior, ela converge em uma realidade emocional nos nossos corpos físicos. E a doutora Candace Pert, ela fala isso quando ela diz que é assim que podemos sentir Deus, porque a nossa transformação, a nossa própria transformação é a prova de que existe um ponto de convergência entre uma energia muito maior em uma realidade emocional. Quando a gente dá um salto, quando a gente consegue modificar nossas emoções, é essa, né? E ela é uma cientista muito conhecida, ela tem livros, fez aquele filme Quem Somos Nós, eu acho, se eu não estou enganada, é desse filme, que tem as experiências. Então, exatamente. Tá. Digamos assim, você deu assim uma explicação muito interessante desse conjunto, desse arcabouço teórico. Não é teórico, ele é real, mas você está trazendo isso a um conhecimento e tal, né? Então, a prática disso, né, de um modo geral, assim, se você fosse para definir a bioquímica emocional, sabe, ela seria, digamos assim, para isso e para aquilo. Então, para que serve a bioquímica emocional? Assim, no resultado dela, 1, 2, 3, vamos supor, ou um só, ou né, ela vai levar aonde? A bioquímica das emoções, a ciência, como ciência da comunicação energética, você está querendo dizer, né? Como esse curso, ou esse conhecimento, né, que eu estou trazendo. Né? Ela vai dizer principalmente para esse estado perceptivo, a você ficar mais perceptivo, receptivo a informações invisíveis, que são invisíveis, mas que você vai passar a perceber mais fácil, porque você sabe como funciona, e muitos sentimentos que você tem são comunicações de energias que você não está vendo. E que até hoje não sabia, porque não sabia essa bioquímica das emoções e toda essa comunicação energética. Então, estado perceptivo... Desculpa. Mas o resultado disso leva aonde? É uma melhor condução, uma felicidade? Ou como é que seria? Claro, com certeza. Até ali no curso, nessa questão da integralidade, por exemplo, que falamos, né? O estado da felicidade incondicional. Como é que a gente atinge essa tal felicidade incondicional, que não é condicionada a coisas, a pessoas, que você também tanto trabalha isso nos teus cursos, né? Sim, a gente começa o curso com isso. Exatamente. E é muito importante essa integralidade, que eu expliquei até nos slides, quando a gente consegue compreender essa conexão e estar presente. Então, é um estado de presença, é um estado perceptivo. Esse estado de presença e de integralidade
gera em nós uma coerência na vida que gera o estado que é em si, a integralidade é o estado de felicidade incondicional. Então, essa é Olha, uma, né? Ela é então, um. isso seria, então, um complemento a todos os coaches e mentores do ISOR, né, que poderiam, digamos, aprofundar esse trabalho através da bioquímica emocional, né? Claro, claro, porque até no início, bem próximo do início do curso, é uma das coisas que eu comento quando eu estou explicando a energia do espírito, integralidade, é exatamente esse estado, e aí tem práticas no curso, tem práticas, né, perceptivas, exercícios conduzidos, que realmente trazem para esse estado, para cada energia que eu vou trabalhando, energia do espírito, energia universal, tem muitas coisas. Eu posso acessar aqui depois o conteúdo para falar, mas são muitos assuntos, e a energia humana, que também é separada em mais 3 etapas, que tem toda a parte da nossa consciência, subconsciente, da mente consciente, né? Tem a parte da energia propriamente dita, a nossa questão de chakras, de corpos energéticos, tem a parte física envolvida, tem a questão tanto celular como biofótons, DNA, neurônio, corpúsculo de início, tem bastante coisa envolvida no físico que trabalha o energético. Então, tudo isso faz com que você consiga compreender e chegar e praticar os exercícios para chegar nesse estado de integralidade com mais facilidade, de preferência que isso seja frequente e rotineiro, né? Que seja a vida, que possa ser assim. Tem uma pergunta. Tá melhor com. Fala, desculpa. Não, tem uma pergunta do Hermes, né? O Hermes é lá de Apucarana. O Hermes pergunta se isso é sentido no nível mais desperto do dia a dia, ou se a gente tem que Sim. estar em relaxamento mais profundo para isso. Não precisa. Deve, né? O doutor Patrick Drouot, ele escreve um livro, agora eu não vou conseguir lembrar os títulos de todos os livros dele, também é um físico, muito interessante, porque ele diz que ele, no estado perceptivo, é de olhos abertos e é com todas as informações. E para mim também, no meu dia a dia, é assim. Eu atendo clientes e eu estou ali ligada, conectada, eu estou respondendo um WhatsApp, eu estou conectada com a pessoa, no estado desperto. Só que esse nível de trazer para a mente consciente esse corpo de conhecimentos, porque fica mais fácil de você se tornar perceptivo de tudo isso quando a gente conhece, né? Se eu não sei o que é, que nem aquela história das caravelas quando chegaram, né? Que os índios não viam, porque eles não sabiam o que era. Então, quando um xamã conseguiu ver lá aquelas ondas se mexendo diferente, conseguiu, então, ver a caravela, porque eles nunca tinham visto. Então, quando a gente vê todo esse corpo de conhecimentos, fica muito mais fácil poder praticar e realmente ser assim, perceptivo no dia a dia, porque para mim é assim. E eu Porque isso, no fundo, Júlia, isso é espiritualidade, então. Sim, eu só consegui chegar nesse ponto desse corpo de conhecimento de uma forma didática e que realmente eu sei que porque eu experimentei, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu experimentei na vida esse estado perceptivo e de integralidade. Eu tô com ele o tempo todo. Ele né? Então, assim, pode sim, o curso tem os exercícios para praticar, para ajudar nas práticas, no entendimento. E eu, como eu falei também, eu estimulo muito as pessoas que elas mesmas possam, com esse estado de integralidade, de percepção, de presença, receberem essas informações e criarem para si suas próprias necessidades, sem ter que depender de uma técnica. Eu dou sugestões, eu faço, mas você pode ser perceptivo de uma cor que você está precisando. Muitas vezes
vai dormir cansado, fazer a sua própria autocondução de um relaxamento, de uma cor que está precisando em algum determinado ponto, ou de reformular um acontecimento e mudar essa bioquímica que está incomodando, ou perceber a bioquímica, né, o que é que eu estou sentindo que me incomoda tanto, o problema que está me cutucando, que é invisível, porque eu não tenho a resposta, e conseguir olhar a causa que está dando sinais para que o nosso corpo gere essa bioquímica que está me gerando sentimentos ruins. Júlia, tem uma pergunta aqui do Aderson, de Recife, né? O Aderson também é nosso aluno aqui. Ele pergunta assim: se a bioquímica seria uma boa metodologia também para facilitar o centramento, né? Porque os alunos ISO falam muito de centramento, né? Então, sim, a bioquímica ajudaria o centramento? Sim, sim, ajuda e é nesse estado de integralidade. E eu tenho exercícios de centramento, tanto que até um exercício ele se assemelha muito ao Aderson. E eu acho que o Aderson, eu fui tutora no EAD, não sei se é o mesmo, mas o nome não me é estranho. Com certeza, com certeza. Aderson, legal, que bom, prazer estar falando com você aqui. Tem um exercício, uma prática perceptiva que eu trago sempre nos 3 centros, né? O centro cardíaco e vai para o centro da Terra, traz para a base, muito parecido com o centramento do ISOR, só que tem um pouco mais de conotação energética e desse vínculo energético. Tá. Então, Júlia, só mais uma pergunta rápida para você começar aquela tua história que tu quer começar. Tá? Aqui tem uma pergunta assim: qual é o sentido da intuição? A intuição, como eu falei ali, ela é algo que chega para nós sem ser passada por um filtro mental, né? Então, a gente está conectado a todas as energias o tempo todo. Então, nós estamos intuitivos o tempo todo, mas nem sempre a gente consegue perceber. Às vezes, dá aquela produção de bioquímica, a gente, traz para o cérebro alguma coisa, né? Não vou entrar nessa rua, ou não devo falar com essa pessoa, ou tenho que ligar para fulano, né? Então, para que eu fique mais perceptivo das intuições, porque a intuição está sempre acontecendo, eu é que não percebo, tá? É necessário a gente trabalhar a nossa capacidade perceptiva. Energia, nós estamos ligados, gente, não tem, né? O ar que entra, né? Já é um ar da energia universal que está entrando aqui em mim e que está circulando. Não, a gente não tem muros, não existe divisória. E quanto mais a gente consegue ver essa integralidade, melhor a gente fica mais perceptivo, mais receptivo dessas informações. Né? Olha, é muito lindo ver você falar assim, sabe? Porque você vibra inteira, sabe? Tua expressão, né? É a coisa mais linda, né? Não é porque é minha filha, mas é porque é maravilhoso ver você assim, né? Conta um pouco daquela história que você queria contar, que você ia contar. Sim, né? Eu vou contar a minha história, né? Então, e realmente só eu vibro isso porque eu sou, né? Eu digo, eu sou a bioquímica das emoções, ela tem essa história, ela é muito, eu sirvo, eu digo assim, esse corpo de conhecimentos, ele é muito mais amplo. Eu sirvo a bioquímica das emoções, né? Eu sou uma ferramenta, um instrumento aqui de um corpo de conhecimentos que já foi comprovado por inúmeros cientistas e que é um fato, né? E não temos como negar isso, e é muito maior do que eu, né? Então, eu sirvo a bioquímica das emoções com muito amor, porque realmente isso faz vibrar o nosso coração, né? E nós somos a nossa própria prova, né? A nossa própria experiência. A nossa experiência ela é fundamental para a gente fazer laboratório da gente mesmo, né? Como você falou já. Então, para quem quiser agora, assim, né, ir mais
aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos de bioquímica das emoções. Eu sei que muitos são coaches, que muitos aí são mentores, conheço alguns, estou feliz de vê-los, são terapeutas, e também, claro, devem ter pessoas aí que são intensos, né, que estão buscando cada dia melhorar para si, para a sua vida, né? Se vocês querem descobrir, querem desenvolver a sua sabedoria energética. Então, os campos de energia, eles já foram comprovados, assim como eu já citei David Bohm, também tem Rupert Sheldrake, e vários outros. E eu mesma, quando criança, tinha experiências assim, porque eu costumava observar uma pedrinha ou uma folhinha na rua, em apartamento, e eu olhava pela janela, eu devia ter, assim, 8, 10 anos, né? Ou essa idade, assim, eu ficava na janela e eu observava uma pedrinha lá na calçada, eu observava, assim, se o carro passava, se ela mexia, se alguém ia passar e chutar, eu ficava, assim, tempo observando a pedrinha. E eu me colocava lá no lugar da pedra, e eu pensava assim, como é que ela está se sentindo? Como é que ela está sentindo o calor? Como é que ela está sentindo essa chuva? Eu adorava coisas paradas, assim, e me colocar no lugar daquilo ali. Mas depois é que eu fui perceber que foi ali que eu aprendi, né, a me colocar no lugar do outro e aprendi essa capacidade perceptiva, sem saber o que eu estava fazendo. Então, essa infância, assim, em parte solitária, né, que eu ficava sozinha ali, mas me permitiu esse aperfeiçoamento. Então, a gente vê que, às vezes, são coisas, as nossas dificuldades nos permitem, né, essas evoluções, e foi ali que eu aprendi isso. E depois de adulta, eu fui buscar na ciência as respostas que eu buscava em todos os cursos que eu também fui fazendo, né, ao longo da vida, mas eu fui buscar na ciência essas respostas que nem você tinha comentado ali no começo, né, o que é essa fonte maior que sustenta a vida, como que a gente se relaciona com ela, mas também nem a bioquímica, nem a faculdade me respondeu isso, né, faltou o professor falar que quando a gente faz uma osmose, por exemplo, nós somos seres de luz por conta disso, mas não falaram, então eu também não achei a resposta ali. E quando eu achei a resposta, foi quando nasceu a minha filha. Porque, e sem querer, né, óbvio, quando eu ia amamentar ela nas madrugadas, silenciosas, e várias vezes, né, levanta, vai, amamenta, naquele silêncio, naquele escuro da madrugada, eu comecei a perceber mais o campo de energia. Então, eu comecei a ficar receptiva, e isso foi sem querer, assim, mas, claro, eu já vinha estudando desde os meus 14 anos, um monte de curso, um monte de coisa. Claro, culminou que naquele silêncio da madrugada, eu estava em total estado de presença. Ali eu aprendi, né, o estado de presença. E aprendi que esse é um estado de coração aberto. Foi minha filha que permitiu isso. Foi ela que eu digo o grande marco para que tudo começasse a fazer sentido, tanto a parte científica quanto a parte espiritual, energética que eu já tinha buscado e estudado. E aí, bom, eu estava muito perceptiva nessas madrugadas, né? Mas a veia científica não sai da pessoa. Então, o que eu fazia? Eu pesquisava tudo que eu captava, assim, todas as respostas que vinham para mim. Eu corria para os livros, nem usava Google na época, né? Ela já tem 17 anos, então eu ia nos livros e pesquisava para comprovar. E é assim que eu fui juntando todo o estudo, né? E os aprendizados que eu fiz desde os meus 14 anos, com esses novos, entre aspas, novos conhecimentos, assim, porque eu estava percebendo por minha conta um campo que antes, que eu sabia que existia, mas eu não conseguia perceber, né? E assim foi que em 2005
surgiram os primeiros atendimentos. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a transformarem os problemas emocionais delas a partir da energia, né? De como essa energia estava sendo usada como uma fonte de informação e também de equilíbrio. E um grande desafio que eu tive depois disso, que eu comecei a fazer os atendimentos com essas percepções, com essa capacidade perceptiva e ajudando a pessoa a entender o que ela precisava. Então, ela mudava a emoção, porque a partir do momento que ela compreende, cura, né, uma compreensão nela, passa outro sentido aquilo, a bioquímica vai mudar também, né? Então, o grande desafio, depois que eu comecei a atender, foi que a vida me chamou para que eu usasse essas práticas todas comigo mesmo. Tipo, usa na tua vida, porque senão você não vai conseguir ensinar para ninguém, né? Você pode até atender, mas se não praticar, não vai conseguir ensinar. E aí foi que eu tinha que usar isso em diversas situações da minha vida. Porque toda essa percepção e os atendimentos que eu estava fazendo, eles não estavam combinando muito com o casamento que eu tinha naquela época, né? Então, eu teria que adaptar, talvez um trabalho formal, assim, né, na área da bioquímica, com esse trabalho terapêutico, e isso estava me gerando uma incoerência, porque eu sou a bioquímica das emoções, como eu falei, eu tinha entendido tudo, eu tinha entendido toda essa conexão, eu não podia mais sair desse entendimento. E era pouco para mim ter que fazer pouco disso também, né? E eu fiquei nisso, foram assim, em média, uns 7 anos de aplicação prática comigo de tudo que eu percebia, de tudo que eu entendia, de integralidade, de ter essa prática perceptiva, de buscar minhas próprias respostas, de atender aos próprios chamados, né? E eu tive que atender esse chamado da minha alma, eu percebi, eu captei e eu atendi. Por isso que eu digo que eu sirvo a bioquímica das emoções, né? Porque é um corpo de conhecimentos muito maior e que eu optei por ele, porque ele é uma vibração que a minha alma chamava, né? E mesmo com essa experiência, então, de depois ter que ter essa questão de um divórcio muito difícil por conta disso, né? Dessa minha escolha em seguir, né? Essa coerência que eu precisava seguir, né? Eu tinha que fazer essa opção. Esse é o sistema ISOR, né, Júlia? O sistema Sim. ISOR é isomorfismo de relação, ou seja, Claro. Coerência de vida, não é? Claro, eu tive isso aí. Não adianta só falar, não adianta nem falar para o outro, eu tive que ser coerente, eu tive que me botar alinhada, eu tive que fazer isso, era uma opção mesmo, então foi bem um ponto muito, muito marcante, muito importante, né, essa decisão. Eu participei disso. E não é assim, né? Nossa, fiquei coerente, agora a vida vai ser mil maravilhas. A gente tem que ir sentindo e percebendo, trabalhando isso, né? E aí hoje, então, juntamente com o meu segundo marido, né, o Daniel Trevisan, nós temos o Centro de Instrução em Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento Humano, né? Ajuda o desenvolvimento de pessoas e as pessoas a transformarem as suas vidas, encontrando a sua missão, né? A sua felicidade genuína, a sua felicidade incondicional e essa integralidade com a vida. E agora eu posso dividir esse conhecimento com vocês, né? Para que mais pessoas possam enxergar de uma forma diferente e ajudar os outros também. Enxergar sua vida e ajudar os outros, para que cada um desenvolva a sua autonomia e a sua sabedoria energética. Então, o curso, ele tem mais de 48 videoaulas, tá? Tem exercícios práticos vários,
mais de 200 slides também que são explicações do que ficam disponíveis. Tem uma tutoria direto comigo por WhatsApp, então pode ser mensagem, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser telefonema, a gente está junto. Tem certificado também, tem certificação. O curso tem um bônus, vários, na verdade, né? Tem pílulas de sabedoria, que são pequenos vídeos, pequenas pílulas com insights, com dicas, né? Palestra do Daniel Trevisan sobre manipulação das mídias e posturas em momentos de crise, que ele é expert nisso. E como eu falei, nós somos e nós fazemos parte de uma rede, né, energética, e essa bioquímica das emoções, ela é um campo de energia próprio. É muito maior do que o próprio somatório, né, do conteúdo que está ali. E esse corpo de energia envolve várias outras energias, envolve as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Todas que já fizeram parte, os cientistas, os livros que eu me baseei, é um corpo de conhecimentos e de energia, de uma rede entrelaçada energética. Então, é muito maior do que ao somatório dos conhecimentos que estão ali. E se eu fosse somar, né, todos os cursos que eu fiz até hoje, me ajudaram a chegar até aqui nessa bioquímica das emoções, todos os livros, a faculdade, né? Certamente eu já gastei, né? Já foi investido muito mais de 300 mil reais aí em educação, em pesquisa, né? E se juntasse a isso, as horas investidas na produção desse curso, eu fiquei 2 anos para montá-lo, as experiências clínicas, né? Com as pessoas, com as comprovações, com as buscas, foi tempo para conseguir chegar numa coerência didática, né? A produção desse curso também, que está uma qualidade, assim, de cinema, pela experiência do Daniel, que é o produtor do curso, experiência em televisão extensa, então, uma qualidade muito boa. Esse curso valeria aí, no mínimo, uns R$ 2.997, e foi que a gente chegou no nosso, na nossa pesquisa. Mas, certamente, ainda assim, a energia do que é entregue, ela é muito maior, né? E, certamente, a gente também não poderia colocar um valor desse, e a gente conseguiu achar algo que fosse justo e acessível, né? Porque é tão lindo, a gente está nesse momento evolutivo agora. Eu penso assim, a humanidade está nesse momento que requer muito esse conhecimento a respeito das energias. Então, o curso ficou no valor de R$ 997, para ser acessível nessa época assim tão importante da humanidade. Só que, para quem está aqui, né, pai, temos uma surpresa. Esse curso vai sair por R$ 697, que é um presente só para quem está aqui, que foi convidado especialmente para cá e que quis vir aqui. Então, temos garantia também de 7 dias, se não investimento, né, de volta, se não se identificar com o curso, tem garantia, e provavelmente vai aparecer agora aí o link, basta clicar aí. Já está lá, já está ali. Aí no chat para fazer inscrição para o curso. É 697, é isso? Isso, 697, exclusivo para quem está assistindo a gente. É à vista ou parcelado? Dá para parcelar também, tem todas as opções de parcelamento ali no link. Tá. Tá legal. Muito legal. Então, seria muito interessante. É só para quem está no curso agora, né? Pegar esse link. Especial para quem está aqui, né? Com a gente, né? Tá bom. A gente tem que valorizar, parabenizar todos vocês que estão aqui, porque é realmente um interesse que faz vocês darem do seu
tempo, que é a nossa moeda mais cara, né? A moeda que mais vale para a gente é o nosso tempo, e vocês estão aqui porque querem, porque têm interesse, então merecem receber um presente especial, planejado para esse momento, né? Que o pai está aqui todo emocionado. Mas eu estou emocionado mesmo, né? Porque Não assim, é a podia geração deixar. de sucessores, sabe? E quando o aluno ele ultrapassa o mestre, essa é a verdadeira função do mestre. A tua filha, né? Ela vai te ultrapassar também, Já porque a tua está filha vai ter quase. 16 anos, ela já está assim, né? É incrível essa filha tua que você tem, sabe? Ela é Acho que mais nunca. uma prova de todo esse corpo de conhecimentos a respeito da energia, porque se isso começou, né, essa minha capacidade perceptiva muito, assim, ficou muito forte com o nascimento dela, eu fui testando, né, eu fui praticando, como eu falei, eu tive que praticar na minha vida, e eu praticava muito nela também, de perceber as coisas que ela sentia, o que ela me fala, e até hoje é assim, a gente, e o resultado disso é que com quase 17 anos, né, ela é do jeito que ela é, já escreve essas poesias maravilhosas, tem canal no YouTube de poesias, e, enfim, ajuda também muitos amigos, ajuda as pessoas, iluminada, assim, né, é a prova, é o ponto de convergência, né, como eu falei, onde É incrível, né? É incrível, tudo Júlia, isso. porque todos nós temos a mesma consciência, todos nós estamos ligados na mesma unidade, nós não somos um diferente dos outros, não é? Então, Sim, é isso uma rede, é uma rede, né? e aí que eu falo, assim, quando entra, né, tipo, vai fazer o curso de Bioquímica das Emoções, é uma rede, você entra numa consciência, num corpo de conhecimentos, e você já está ali nesse corpo de conhecimentos, em toda essa rede interligada, que envolve todas essas pessoas que estão envolvidas em tudo isso, todo esse conhecimento, né, é uma egrégora, assim, né, que a gente vai sentindo também. E Mas Júlia também tem assim, você fala tão bonito, tão lindo assim, sabe? Mas também teve seus percalços, não é? Também teve suas dores, também teve suas dificuldades, né? Sabe? E você também passou por grandes questionamentos, sabe? E o processo é esse, sabe, né? Na sim, culminação de algo que foi superado, sabe? claro, foi. E Como é isso que eu foi cheguei aqui? Sofrendo. e eu lembro assim da Júlia pedindo assim, pai, me paga esse curso, pai, não sei o quê, eu preciso fazer esse curso. E lá vai o pai investir também, não é? Isso foi também assim muito legal, sabe? Foi muito bom. Eu me sinto satisfeito Sim, de ver o resultado desse investimento, né? Então esse investimento que você fez, ele não tem preço, né? Não tem preço. não tem. É. Não tem Eu isso não que eu, vou nem continuar assim, falando, porque eu já estou com a voz embargada aqui. ai, meu Deus, e é verdade. Uma coisa que, então, realmente aconteceu comigo é que, por conta desses desafios, desses problemas e sofrimentos, eu coloquei em prática tudo, né, todos esse conjunto de cursos e tudo mais, com essa capacidade perceptiva, né, que principalmente foi desenvolvida após no nascimento ali da minha filha, né, como eu contei, e eu consegui aglutinar isso de um jeito entendível, materializável, científico, que para a mente cientista poder entender também, né? E eu consegui eu mesma criar. E claro, nós continuamos tendo problema, todo mundo continua tendo problema. E o mais legal é conseguir olhar para o ponto, para o problema, olhar para ele e falar o que é que você está querendo me dizer, né? E saber que o problema está comunicando algo para a gente, eu olho para as minhas situações problemáticas, por exemplo, e vejo ali uma causa que está desencadeando isso, e eu vou lá nessa causa para resolver, para mudar, para entender aquilo. Então, essa é a nossa capacidade perceptiva, é muito interessante, usar realmente na prática. Coisa legal, até eu comentei com você, né,
que dá para usar esses exercícios. Quem é coach, quem é terapeuta, como eu falei no curso, tem exercícios, tem prática, como o Aderson falou de centramento, né, que seria da integralidade. Sim, tem várias práticas, tá? Para acessarmos as ondas gama também no cérebro, enfim, tem muitas coisas ali. E esses exercícios podem ser usados em empresas, num grupo, quem conduz, de repente, grupos em empresas, pode ser usado com o seu coach, pode ser, né, com o seu cliente, pode ser E para usado... si mesmo, né? E para si mesmo. Então, assim, eu estou vendo assim que teu trabalho, de uma certa forma, derivou um pouco do ISO como uma certa base, e depois eu acho que isso aqui é um up para quem já fez o curso, né? Para usar a bioquímica das emoções também nos atendimentos das pessoas ou no autodesenvolvimento. Claro, claro. É, Pode não, eu falar. só queria falar o seguinte aqui, você pode complementar, mas eu estou vendo aqui, né, o pessoal trabalhando aqui e discutindo muito aqui no chat, está muito bonito, assim, os depoimentos, o pessoal, né, o Luciano Lanes, o Evaldo Bazejo, e mais tanta gente dando depoimentos maravilhosos aqui, sabe? Né? O Emerson também, que falou que já estudou a ortomolecular e que tem tudo a ver também, e que isso aqui está dando uma nova visão, sabe? Há uma visão mais mecanicista, tecnicista, né? Está abrindo, então, essa questão mais complementar, assim. Isso está sendo muito maravilhoso. Depois você vai dar uma olhada no chat aqui, que você vai ver que tá muito legal. Muito obrigado, viu, Luciano Lanes, todo mundo que está aí, Renato, Aderson, e tantas pessoas, a Kelly, né? E por aí vai. Então, Vou fala um pouco tentar mais olhar aqui. do que você vê, do que você gostaria de falar. Então, essa questão de ampliação de mundo, ampliação de visão de mundo, ampliação de mentalidade, que é trabalhado no ISO, por exemplo, né, que essas pessoas que conhecem bem o sistema ISO sabem que a gente trabalha muito a questão da ampliação de visão de mundo e de mentalidade. E com a bioquímica das emoções, é possível sentir essa mudança real que essa nova consciência pode gerar. Porque quando a gente trabalha com o cliente, né, amplia a mentalidade dele, essa visão de mundo, aquela ficha que cai, às vezes é uma palavra, depois que você explicou, trabalhou com ele, né? Mas a gente consegue perceber a questão da mudança real que acontece e ele sai diferente. E aí ele fala, nossa, mudou para mim. Mudou a bioquímica, tá? O que mudou foi a bioquímica, a partir de um pensamento de sim, porque para a pessoa mudar, ela tem que mudar bioquimicamente, senão ela não muda, se ela não sentir a diferença. Então, o que mudou foi a bioquímica, vocês conseguiram mudar a bioquímica, né? Olha, A aqui está emoção. uma pergunta aqui, qual é a carga horária do curso? Então, essas aulas, esses 48 a 50 videoaulas, elas têm variações, em média, de 20 minutos, 15, depende, vai dar quase 7 horas de curso. Só que, aí vem uma ressalva muito grata por essa pergunta, tem acesso por 2 anos ao curso, e não são 7 horas fáceis, tá? Horas intensas. Não dá para assistir correndo e achar que agora não. É para assistir, inclusive, temos lá também um diário de percepções que eu coloco ali para, né, para a pessoa poder fazer suas anotações ou que ela tenha um caderno junto ao lado. Porque eu convido que você assista refletindo, assiste e contempla, assiste e contempla. Eu mesma faço muito assim, eu pego qualquer agenda, qualquer ferramenta ISO, eu pego o símbolo da bioquímica das emoções, eu coloco, e eu consigo entender energeticamente. É bem interessante. Né? Coloca. Fala. Não, é maravilhoso isso.
É, Maravilhoso, porque o aham, ISO também tem essa visão ampla, então ele conecta com tudo, não é? É maravilhoso, e sim. são coisas complementares. Os focos relacionais, por exemplo, quando você vai falar, vai colocar o símbolo em postura condutora, é corpo, né? Quando você vai colocar na questão de você estar num estado de presença, é o meio, é a energia. E quando você vai colocar na questão de ter uma clareza, de conversa, é consciência, mente consciente, tá? Então, eu vou colocando esse símbolo nos teus símbolos, entendendo ele. Eu fiz, eu testei, na prática, eu fui entendendo, eu pensei, nossa, esse símbolo ele é fantástico, porque depois que você entende essas energias a partir do símbolo, entende em profundidade cada uma, e inclusive a humana, dá para entender todo o resto. Então, obviamente que algumas pessoas têm muito mais do que o ISO, né? Tem vários outros cursos, faculdades e conhecimentos. E a bioquímica das emoções te ajuda a entender tudo que você já sabe, todos os teus conhecimentos, a partir de uma visão energética. Essa é a intenção, de que você possa entender, a partir de uma visão energética, os conhecimentos que você já tem e usá-los, e muitas vezes isso vai dando insights. Para mim, deu muitos, porque eu já tive todo esse insight. O símbolo foi percebido energeticamente, né? O próprio símbolo, ele tem todo um significado que eu explico no curso. E é para Tá. ser usado como ferramenta de entendimento de todo o conhecimento que eu tenho, para gerar insights novos e criar, muitas vezes, aglutinar em você os teus conhecimentos, e isso aglutinado gera novas coisas, né? Muito bem. O João, que está o nosso auxiliar aqui, eu vou pedir para o João colocar novamente o link, tá ok? Porque Ah, nós já estamos praticamente fechando, não é? Então, eu gostaria, sim, de agradecer a presença de todos, sabe? A Regina Matos também, a tua irmã também, a Lara, a Patrícia, também que estava legal. presente, tá? Nossa, uma felicidade enorme, tá ok? E deve ter outras pessoas, muitas outras pessoas que eu acabei não acompanhando, né? O Hermes já tinha falado, tá? Então, gente, eu agradeço muito, sabe? Eu realmente agradeço a presença de todos. Eu acho que a gente fez um overview muito bonito, né? Muito bonito, foi maravilhoso, né? Você estava realmente linda, estava deslumbrante, estava luminosa, né, Júlia? Então, muito, muito lindo, tá? E então eu gostaria de pedir para você dar teu recado final, né? Tua mensagem final, assim. Sim, primeiro agradecer, né, tudo isso, as pessoas presentes, eu também não consegui acompanhar aqui tudo, agradecer ao Renato, ao Bazege, ao Lanes, a Lara, todos os outros, ao Aderson, Aderson. né, que estão aqui nos acompanhando, me acompanhando, é um prazer, sou muito grata que vocês estejam aqui, e deixar esse recado, assim, que esse corpo de conhecimentos, essa ciência da comunicação energética é maravilhosa, e é o tempo evolutivo da isso, né? E sem nenhuma conotação religiosa, eu trago cientificamente e energeticamente esses conhecimentos que ajudam a aglutinar todos os conhecimentos que nós já temos para o nosso crescimento, para que cada um possa se desenvolver mais ainda a partir da percepção da energia. E agradecer, né? Obrigada a você, pai. Tá ok, muito obrigado, né? Minha sucessora, uma das minhas sucessoras, né? Né, Renata? A gente sempre falava de sucessores, né? Aqui tá uma, né? Tá ok, gente? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, tá? Muito Uma obrigada. felicidade a todos, que vocês realmente desfrutem do curso. O curso é maravilhoso, eu já assisti, né? E vale a pena, tá, gente? Vale a pena esse up na nossa vida, é um investimento realmente
é muito pequeno frente aos resultados que se obtém, tá ok? Então, uma boa noite a todos, até mais. Tchau para vocês. Vamos sair.